Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Há cerca de 300 a 200 milhões de anos atrás, todos os continentes estavam conectados, unidos em um supercontinente, chamado de Pangeia. Não havia divisões e gigantes oceanos entre eles. Era apenas um único gigante continente que, ao longo dos milhões de anos, teve as placas tectônicas separadas. Mas como seria o nosso mundo se esse evento não tivesse acontecido? E se todos nós ainda vivêssemos nesse grande continente? Acredite ou não, e se o supercontinente Pangeia não tivesse partido? Todos os continentes que existem e compõem o nosso globo, Américas, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, eram todos interligados. Imagine um quebra-cabeça de 6 peças, onde você encaixa cada uma dessas peças perfeitamente uma nas outras, formando uma bela foto. Se você olhar do alto, todos os continentes ainda parecem ter os encaixes perfeitos, e é fácil visualizar que todos eles fizeram parte de um grande supercontinente. Mas, com a constante atuação do manto sobre as placas tectônicas, os continentes começaram lentamente a se dividir, até chegar à estrutura que conhecemos hoje. Existe também uma teoria que diz que os continentes vão alcançar um momento em que vão começar a se juntar novamente e depois voltar a se fundir. Como um elástico que você puxa e depois ele volta à sua forma natural. Isso porque as placas continuam flutuando sobre o manto e se você acelerasse o tempo de milhões de anos em segundos, você poderia ver que seria como se as placas estivessem navegando nos oceanos e se chocando aleatoriamente. Mas até isso acontecer, ou não, só nos resta teorizar sobre como seria o planeta se os continentes não tivessem se separado. A vida seria bem diferente. Uma das principais bases para o desenvolvimento de novas espécies e, consequentemente, a diversificação da vida é o isolamento geográfico, justamente o que a divisão dos continentes nos proporcionou, gerando diferentes regiões com climas e vegetações peculiares. Foi a separação dos continentes que fez grupos de animais e vegetais tomarem caminhos evolutivos diferentes. Com a separação da Pangeia, o número de espécies de dinossauros e mamíferos cresceu. Isso levou à evolução de novas características sujeitando criaturas e diferentes processos seletivos. Considere, por exemplo, a grande ilha de Madagascar, que se separou da Gondwana, a metade sul da Pangeia. Há 160 milhões de anos atrás, cerca de 9 em cada 10 espécies de plantas e mamíferos que evoluíram na ilha não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta, de acordo com a Conservation International. Um outro clima. O supercontinente Pangeia limita ainda mais as possibilidades da vida, porque muito do seu interior seria árido e quente. Segundo Damian Nance, professor de geociências na Universidade de Ohio, com vários continentes pequenos, os ventos úmidos podem circular do mar até o interior, levando chuvas para muitos lugares. Por conta do tamanho da Pangeia, as nuvens carregadas perderiam a maior parte de sua umidade antes de chegar muito longe no interior do continente. A massa da Terra seria tão imensa que seu centro dificilmente receberia os ventos úmidos. Então, quanto mais para o centro, mais seco seria, podendo haver desertos gigantes, muito maiores do que o Saara. O Brasil, por exemplo, seria tão seco quanto o Senegal ou o Afeganistão. As florestas onde se concentram a maioria das espécies seriam poucas e localizadas próximo ao litoral, ou seja, a floresta amazônica, que é o maior berço da vida no planeta, não existiria e seria espalhada em microflorestas pelo globo. O excesso de massa em um globo girando continuamente deixaria o supercontinente afastado dos polos, de modo que ele também se tornaria centrado no Equador, a parte mais quente do planeta. Os répteis poderiam lidar com tal clima melhor do que a maioria,
que é em parte o motivo dos dinossauros surgirem e prosperarem entre os mamíferos durante essa formação geológica. Um mundo vulnerável. Em um planeta pobre de biodiversidade e com poucas espécies, a vida estaria mais vulnerável. Com isso, se acontecesse alguma tragédia ou alguma doença, todas as espécies poderiam ser extintas numa distribuição em massa. Assim, aquele suposto asteroide que caiu na Terra há 65 milhões de anos atrás e matou os dinossauros, mataria também os mamíferos, e só os seres aquáticos e insetos teriam sobrevivido e dominariam o planeta. Já imaginou insetos gigantes e evoluídos dominando o planeta? Todos iguais. Teoricamente, se a Pangeia nunca tivesse se separado, os humanos não teriam existido. Mas supondo que eles tenham evoluído, seria algo diferente do Homo sapiens de hoje. E provavelmente não seriam mais parecidos. Com um clima seco e mais exposto ao sol, praticamente todos os seres humanos seriam negros ou indígenas. Não haveria muito provavelmente os asiáticos, e se você é fã de anime ou cultura japonesa ou fã de Jack Chan, teria que se contentar com algum filme de ficção de humanos contra insetos. Aliás, de ficção não, da vida real mesmo. Menos culturas. Ainda supondo que os seres humanos tenham evoluído, as culturas seriam menores também, provavelmente divididas em norte, sul, leste e oeste, e não haveria o conceito de globalização. Seria uma cultura praticamente regional, como uma divisão cultural de um país. Isso alteraria totalmente a história. Civilizações e momentos que tinham como base as navegações não existiriam. Os vikings, os fenícios, as cruzadas, os descobrimentos, nada disso teria sentido. Pedro Álvares Cabral não teria descoberto o Brasil. Ele já seria populado por uma civilização mais avançada do que os índios que habitavam o continente sul-americano na época. Não haveriam tantos idiomas diferentes, e o mundo poderia falar uma única língua com diferentes sotaques. E não seria o português. Já pensou, o acredite ou não em hebraico? Mas tá bom do jeito que tá hoje, né? É bom saber que podemos mergulhar no mar quente de Fortaleza ou esquiar numa estação de esqui na Suíça. Se você curtiu o vídeo, clique no joinha para nos ajudar. Se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos. Pessoal, até a próxima!